Bem-vindos a mais uma entrevista com os autores do livro Alzheimer Conhecer para Cuidar. Eu sou Fabiana Satiro, gerontopedagoga, especialista em neuropsicologia e uma das sócias da 50 Mais Ativo e uma das organizadoras desse livro. Estou aqui junto com a Vera Calvila e hoje nós vamos falar com a Kátia Blá, que é odontogeriatra, e escreveu o capítulo Odontogeriatria e as Síndromes Demenciais. Ela é especializada em atendimento a pessoas idosas, em casos de média e alta complexidade, afiliada à disciplina de geriatria e gerontologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, atua no PAD, no Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso, e nos deu a honra de participar de um capítulo do nosso livro. A parte, Kátia, de odontogeriatria é extremamente importante, né? A Vera e eu, na nossa experiência, tanto com grupo de apoio, quanto nos atendimentos domiciliares, a gente percebe que muitas vezes é uma parte negligenciada, né? Eu me lembro, quando eu fiz a pós-graduação em gerontologia, lá em 2006, na Unifesp, que levaram, inclusive, uma endoscopia de um paciente que estava tendo muita engasga, ninguém sabia por quê, e a dentadura dele tinha sumido, e a dentadura dele estava aqui, ó. Meu A hora Deus. que o aparelho, o endoscópio começa a passar, você vê direitinho a dentadura entalada aqui. Então, assim, a questão da prótese, o tamanho correto, do quanto é importante preservar, né, a dentição, cuidar, manter-se fazendo acompanhamento odontológico nessa fase é muito importante e muitas vezes acaba sendo esquecida por conta de toda a demanda que o cuidar de alguém com uma doença como o Alzheimer traz. Então, por isso que a gente pensou que tinha que ter um capítulo de odontogeriatria, e a gente ficou Certo. muito feliz de você aceitar o nosso convite, e a gente queria que agora, nesse momento, você contasse para nós como foi escrever esse capítulo, qual era o seu objetivo perante o leitor, o que você queria que eles absorvessem em relação a esse capítulo. Seja bem. Claro. Olá a todos. Inicialmente eu gostaria muito de agradecer a vocês duas, a Vera e a Fabi, por esse convite para participar desse projeto maravilhoso. Foi de uma importância imensa na minha vida, na minha carreira, e eu acho realmente dessa importância, porque é isso que a gente quer passar para as pessoas. A gente sabe da grande demanda que o cuidador tem e da preocupação em obter cada vez um número maior de informação a respeito de modo geral, de todas as especialidades. E a odontologia, ela chegou realmente por último na equipe multidisciplinar. Então, tem muitas equipes que nem têm odontologia e tem pessoas que ainda hoje eu chego com o equipamento odontológico numa visita domiciliar, por exemplo, e eles nem sabiam que isso existia. Então, a informação é tudo, e a gente sabe que por isso que foi pensado, que vocês pensaram nesse livro. Então, o meu interesse era justamente de passar para os cuidadores dicas e orientações para minimizar o estresse do cuidador. A gente, às vezes, são muitas informações somadas, mas que são dicas, pequenas dicas que vão facilitar o cuidado. Esse que foi o pensamento. Outra coisa, nesse capítulo de odontologia e as síndromes demenciais, nós focamos em mostrar a importância e o diferencial de ter uma saúde bucal na relação com a saúde geral do paciente, porque nós temos muitos agravos de doença periodontal e de dentes fraturados, enfim, que vão influenciar muito a saúde geral do paciente. E isso sempre com foco na prevenção, né? Na prevenção que o paciente, a gente está pensando num paciente que inicialmente
ele já vai apresentar uma dificuldade maior para executar as manobras de higiene oral. Daí, com o comprometimento que vai acontecer durante a doença, eles vão tendo ainda mais dificuldade, uma dificuldade maior ainda, e vão chegando à dependência total, né? Então, isso que a gente pensou inicialmente de passar para eles todos. E ainda pensando nisso, a gente tem essas dicas e orientações que eu falo, a gente faz focado em cada fase da doença. Porque, por exemplo, é importante saber que a fase inicial é a melhor fase a ser tratada. Então, por conta do paciente estar ainda mais colaborativo, ele pode estar presente no ambulatório ou no consultório dentário, então, o dentista consegue fazer uma adequação da cavidade bucal, já prevendo as fases que virão. Então, onde um paciente rígido, eu iria, por exemplo, você vai no meu consultório, eu vejo algum probleminha e falo, não, você vem o ano que vem e a gente dá conta disso, vamos acompanhando. Não, no Alzheimer, a gente já aproveita essa fase que o paciente está colaborando para a gente fazer, verificar se ele costuma ter bruxismo, se tem dente que quebra com facilidade, ou uma prótese que não esteja bacana, a gente já repõe, a gente tem que ter essa visão geral para o atendimento, né? E, como eu falei, sempre, acho que eu já falei, de uma parceria que a gente tem que ter eterna como cuidador. E essa parceria se faz de que jeito? Nessas orientações que eu falei, e principalmente pensando em prevenção, o controle da placa bacteriana, que é a grande vilã, que é a que causa a cárie dental e a perda dental, que são as doenças que fazem levar perda dental, a doença periodontal e a cárie. Então, isso de que maneira? Orientando a escovação bucal, a higiene da língua, o uso do fio dental, limpeza das próteses, uso de abridores de boca, dicas de como usar o abridor de boca, que vai ser preciso com o tempo, e apresentar os auxiliares de higiene oral, por exemplo, raspadores de língua, escovas interdentais e outras coisas que vão facilitar esse manuseio da cavidade oral, né? Lembrando sempre que a boca é uma região de muita intimidade, então a gente sempre, a pessoa vai ter uma dificuldade de passar isso para uma terceira pessoa, porque é uma região muito íntima. Por outro lado, também, a gente sabe que para o cuidador, cuidar da cavidade bucal não é lá das coisas mais agradáveis a serem feitas, né? Então, a gente entende isso também. Mas a gente costuma dar muita dica, muita orientação, para o cuidador conseguir ser um observador, verificar que, às vezes, uma irritabilidade do idoso vai estar em função de uma possível dor, quando esse idoso rejeita o alimento, quando esse idoso se afasta, fica irritadiço na hora da alimentação, pode ser por uma dor, ou nas orientações de escovação, a gente também costuma dar como dica, colocar o paciente em frente a um espelho, se puder, perto da pia, para puxarmos no que ele tem de reserva, de memória, para já engatilhar a escovação. E, na verdade, muitas vezes acontece em fases da doença em que o paciente, ao se ver no espelho, não se reconhece e vai ficar ainda mais confuso e mais irritado. Então, na verdade, é aquela máxima: a gente tem que ter o maior de informação possível que, para dentro da individualidade do idoso,
o cuidador conseguir achar soluções, né? Porque o que vai ser bom para um pode não ser tão bom para o outro. Então, é a proposta desta parceria, onde o cuidador vai ter esse feeling de saber o melhor momento de tratar, de mexer na boca do paciente, essa irritabilidade que eu comentei, essa possibilidade de dor, e principalmente, como eu falei, o melhor momento deles abordar o paciente, é que às vezes, muitas vezes você fala, não, Lu, agora acorda, a gente dá o banho, já escova o dente. Se o paciente não está bem, pula esse momento, deixa para mais tarde, quando você sentir que o paciente estiver tranquilo, aí você vai fazer a abordagem com mais delicadeza. Isso evita a irritação ao paciente e evita o estresse do cuidador, né? Então, é essa a proposta, que o cuidador, com essa observação e esse feeling, e o dentista sempre presente, juntos a gente consegue fazer as ações de acordo com a dinâmica do paciente, com a dinâmica do cuidado e tudo que tem que ser abordado para melhorar a qualidade de vida do idoso. Muito bom, Kátia. Daí a super importância de ter um profissional que também conheça sobre a doença, que também seja especializado em idoso, que tenha se informado de quais são os estágios do Alzheimer para que ele realmente antecipe esses problemas, né? E é o que você falou, um dia super funciona uma estratégia, no outro dia não funciona mais. Não é nem assim que com um funciona e com o outro não funciona. O mesmo paciente num dia pode funcionar super bem, no outro pode ser um caos, né? Mas tem algumas coisas, viu, Kátia, que eu sempre me coloco aqui na posição do cuidador, né? Então, Sim. eu estou conversando com os profissionais, Fabiana é uma delas, vocês outros, né? Mas enquanto cuidador, a gente tem eu sempre tive, desde que eu comecei a trabalhar nessa parte de Alzheimer, a gente sempre encontrou uma bendita de uma dificuldade, que é da família entender que odonto faz parte de um quadro geral no atendimento. E quando a gente fala em Alzheimer, a gente fala assim, não é só o médico. Sabe, a gente esquece que existem outras especialidades, que existem outros profissionais. E qual é a nossa grande dificuldade? Por que normalmente o cuidador ele dá uma rejeitada nesses outros profissionais? É a dificuldade de entender o que eles fazem e o que eles podem ajudar dentro do tratamento. A gente sabe que, a partir do momento, a pessoa com doença de Alzheimer é uma pessoa muito suscetível a uma série de coisas. E a gente sabe que uma dentição mal cuidada, ela induz a uma série de coisas e, de repente, a pessoa está com um processo infeccioso enorme e vai tentar descobrir é um dente que está atrapalhando a história. E a gente conseguiu, dessa vez, que esse assunto da odonto, ela fosse, a gente conseguiu trazer a odonto para dentro do nosso livro. E quando a gente começou a ler o teu capítulo, e aqui abrindo um parênteses, a gente leu praticamente 3 vezes cada capítulo. Então, vocês coloquem 706 páginas multiplicado por 3. Isso a gente fez em 18 dias. Então, tinha hora que eu conversava com a Fabiana, assim, tipo, meia-noite e meia, 1 hora, e ela estava lá lendo um capítulo, eu estava lendo outro, e a gente trocava alguma informação, vamos dormir, que amanhã a gente continua. Daqui a pouco uma entrava em contato com a outra de novo, e aí, então, foi um trabalho, assim, desgastante, mas delicioso, porque a gente foi aprendendo com vocês. E dentro dessa área de odonto, eu sempre brinco que quem faz odontologia gosta um pouco de fazer torturas, né?
Então, quando ele começa com aquele motorzinho, com aquele barulhinho lá, então ele já faz um processo de tortura. E eu brinco muito, porque minha prima era minha dentista, né? E Aham. a gente começou a pegar uma série de informações muito básicas, muito próprias e muito pertinentes para esse cuidador. Então, quando foi colocado para esse cuidador, que você coloca para o cuidador, que existem maneiras corretas de estar higienizando a parte dental do paciente, você Aham. fala de uma forma tão tranquila que o cuidador vai lá e pega e faz tranquilamente, sabe? Que Ah, que bom. ele não vai encontrar dificuldade. Então, você foi extremamente assim feliz. A gente sabe de todo o seu potencial, tudo isso, mas quando Gente, você conseguiu traduzir, sabe, trazer para o cuidador uma série de informações mais técnicas, mais profissionais, né? Isso daqui a gente sempre comentou, a Fabiana e eu, a gente falou, o difícil não foi falar para o profissional que ele tinha 20 dias para escrever um capítulo. O difícil foi falar para ele que ele tinha que pegar todo aquele conhecimento dele e colocar num linguajar assim, mais tranquilo, mais básico, para a mais gente poder fácil, mais fácil. entender. E olha, e sinceramente, a gente ficou ah, assim, sabe, extremamente feliz, porque em nenhum momento a gente teve um capítulo técnico que aquele Ah, que cuidador não maravilha. fosse entender. A gente sentiu na leitura dos capítulos e na leitura do teu, não como se a gente estivesse lendo, mas como se a gente estivesse te ouvindo contar uma coisa. E Ah, que isso bom. é uma coisa muito positiva. A gente só pode te agradecer e agradecer bastante, Kátia. Eu que agradeço, porque era a minha preocupação, porque a odontologia é muito técnica, né? É, Não eu atualmente, eu percebo que quanto mais você se torna, você é gerontóloga, menos dentista eu sou. Não sei se eu consigo colocar para vocês, porque a gente visualiza tantas outras dificuldades do idoso que a gente sai daquele tecnicismo. Mas para passar isso, para passar para o cuidador que ele tem, como eu falei, não é uma coisa muito agradável, mas que você tem que abrir a boca do paciente, sim, tem que passar a mão para ver, tem que ver se tem é, lesão, tem que tirar a prótese. Isso, no dia a dia, muitas vezes até profissionais da nossa, da equipe multidisciplinar não fala assim, Kátia, nesse momento eu vou ali, faz você que eu vou até ali que eu não aguento. é. Então, para você passar isso para o livro, então eu fico muito feliz que tenha tido, o objetivo tenha sido alcançado. Nossa, foi ótimo, ótimo mesmo. Foi, Então, foi mesmo. Eu acho que foi um desafio para todos que escreveram, viu? Inclusive para mim também, embora a gente esteja em contato com as famílias o tempo inteiro, passar isso em palavras de forma escrita é muito diferente do que você É, conversar, né? Então foi sim, um grande desafio. Kátia, mais uma vez, muito obrigada. Foi maravilhoso ter você com a gente. O capítulo ficou sensacional. Todo mundo tem que ler, porque realmente é muito importante conhecer sobre esse assunto. E eu acho que ele ficou muito bom até para quem não é especialista em atendimento a pessoas idosas, que vai acabar atendendo idoso, para conhecer certo. essas especificidades, né? Embora o nosso objetivo principal do livro era atender cuidadores e familiares, mas com certeza vai ser útil também para profissionais da área. Ficou sensacional. Muito obrigada. Muito, Eu vou. eu que agradeço e parabéns mais uma vez para vocês duas, viu? Obrigada. Esse projeto foi maravilhoso, eu tenho certeza que o livro está incrível, já estou passando para os pacientes, vamos ver. É isso é mesmo, o passe mesmo. projeto é nosso, É nosso. é nosso. A gente só organizou. Se não tivessem os capítulos de cada um de vocês, o livro seria Não, não vazio, né? teria. Então, É, não teria. É o nosso projeto, é o nosso livro mesmo, de todos nós, e a gente idealizou ele como o livro de cabeceira daquele cuidador, sabe? Que ele vai em diversos momentos ter que consultar ao longo dos anos, Aham, se ele for cuidado familiar dele, né? Muito maravilhoso. bem, minha querida. Eu vou emendar com o Mauro Anastácio Júnior,
que escreveu também na mesma parte, né, na parte do tratamento da doença de Alzheimer, que a gente dividiu o livro em 3 partes. Ele escreveu sobre a musicoterapia. Então, a música e a doença de Alzheimer, oportunidades e considerações. Eu sou fã de música para pacientes com Alzheimer, porque a gente consegue pacientes que às vezes nem verbalizam mais cantando uma música inteira, né, Mauro? Então, eu acho que a música ela tem que existir começo, meio, fim, em qualquer estágio, aliás, ao longo da nossa vida. Então, vou apresentar o Mauro. O Mauro é musicoterapeuta pela FMU, ele é doutorando em gerontologia pela Unicamp, ele é bacharel em música pela também Unicamp, atuou como secretário da Associação de Profissionais e Estudantes de Musicoterapia do Estado de São Paulo e da União Brasileira de Associações de Musicoterapia. Ele é professor na pós-graduação em musicoterapia da Faculdade Sensupeg, assim que se fala, e também da FMU, né, das Faculdades Metropolitanas Unidas. Em 2020, ele foi homenageado pela Assembleia Legislativa como um dos musicoterapeutas em destaque do Estado de São Paulo. Olha que equipe nós temos nesse livro. E ele é organizador e autor da obra Musicoterapia e Gerontologia, Teoria e Prática. Muito bem. Mauro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. A gente amou o seu capítulo, não só porque fala de um tema que a gente sabe que é super importante e é fundamental, mas porque você dá muitas dicas. Não tem como a pessoa sair da leitura do seu capítulo sem saber fazer alguma coisa voltada à música e que possa estimular o seu familiar com Alzheimer. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi escrever esse capítulo, o que você pensou quando escreveu, aonde que você queria ajudar desses leitores. Legal, bacana. Bom, primeiro eu queria agradecer também pelo convite, foi uma honra, fiquei muito feliz mesmo. E para mim é algo também que me traz muita alegria, porque compartilhar esse conhecimento é muito importante, né? E eu me lembro que desde que eu comecei a fazer estágio nessa área, né, no contexto das demências, a gente já trazia isso para o cuidador, para a família, né? É, porque realmente, né, a música ela está muito presente. E em todos os lugares, mesmo quando vou começar um processo com alguém ou numa instituição de longa permanência, eu vejo a música presente já, né? Eu faço muito atendimento domiciliar, eu chego lá, já está tocando um Luiz Gonzaga, um Roberto Carlos, já está ali cantando há horas na casa, né? Então, é algo que é realmente muito importante, porém, ao mesmo tempo, também é muito importante que tenha um direcionamento, né? Porque uma das coisas que a gente traz na musicoterapia, que é um ponto aí chave, um ponto muito sensível, são também as contraindicações, né? São também os possíveis danos, e uma forma que seria mais adequada de fazer uso da música nesse contexto ou em qualquer outro, né? Então, é óbvio que, assim, se for possível ter o direcionamento, o acompanhamento de um musicoterapeuta, seria melhor, mas tem muitas pessoas que não têm também, e tudo bem, né? A música pode estar presente, mas o que eu quis então foi oferecer aí um pouco compartilhar um pouco dos conhecimentos que a gente tem da musicoterapia, né? Para poder melhorar a qualidade de vida, não só da pessoa diagnosticada, né? Mas também dos familiares, cuidadores, ajudando também nos cuidados, né? E dando um suporte para as relações também, que a gente acha que é uma coisa tão importante, né? E que a música pode facilitar muito, né? Então, dessa parte mesmo de pesquisa, assim, quando eu comecei a me interessar muito por isso, foi no meu período de mestrado, trabalhando com os casais que viviam com doença de Alzheimer, né? E aí nesse processo, assim, que eu quis muito pensar nessa questão de como a música poderia estar inserida ali naquele contexto de vida, né? No dia a dia, no cuidado. E aí eu pude ver também, presenciar, né, em como aquilo ajudou. E como a pequenas dicas, assim, às vezes, né, e a gente fazer junto, né, os processos, como aquilo também ajudava. Então, assim, eu sei que muitas pessoas, né, às vezes podem ficar mais um pouco intimidadas, talvez,
de fazer uso da música, né? Eu já ouvi isso bastante, mas eu não canto, né? Eu não sei tocar um instrumento, mas na verdade todos nós temos a nossa musicalidade, né? Independente de nós termos ou não estudado música, né, formalmente, nós temos nossa musicalidade e é importante a gente entrar em contato com isso, ainda mais nesse contexto, né, também de cuidado, de ajuda, de estímulo. Então, para mim foi um pouco também desafiador esse processo de tentar trazer questões técnicas, mas ao mesmo tempo ali trazer algo que faça sentido, né, e que vai ajudar as pessoas, que seja acessível, né, para qualquer contexto. Eu tive um pouco de sorte porque, apesar da gente aqui no Brasil não ter ainda esse material, em outros lugares as pessoas já tinham, né, publicado coisas a respeito. Então, eu fiquei feliz também de trazer um pouco dessa revisão para cá também, né, e possibilitar com que as pessoas tenham acesso. Então, estou muito feliz com isso. Algo que é muito importante, né, e que a Fabiana acabou de comentar também, é isso que a gente entende que a memória musical ela não fica totalmente perdida, né, nesse processo aí do avanço da demência. Então, mesmo nos estágios mais avançados, a gente consegue acessar o indivíduo, né, por meio da música. Porém, de novo, né, é importante que a gente também saiba como, né? Tudo isso tem uma forma adequada de se fazer, e tudo isso também é muito importante que seja muito individualizado, né? Então, quando a gente faz esse acompanhamento, é necessário entender, primeira coisa, né, o que é comum a todos nós, que é a preferência individual, né? Então, a gente sempre tenta levantar essa preferência, muitas vezes, né, na maioria das vezes, essa pessoa não consegue comunicar exatamente o que ela gosta ou não, mas a gente investiga, a gente vai atrás do contexto de vida, da história de vida, para poder levantar um repertório, né, que seja próximo a ela e que faça sentido, que tenha feito parte dessa história autobiográfica, né? E aí, a partir disso, ir descobrindo, né, os momentos de se utilizar, né? Então, da mesma forma, né, como eu vi no capítulo da colega, assim, entender o momento, né? Entender como a pessoa está naquele momento, assim, e a partir disso, né, a gente trazer não a música como uma farmacopeia, né, como se fosse uma medicação ali, mas realmente pensar nesse momento que sejam poucos muitas vezes, porque a gente sabe que o cuidador também tem aquela agenda, né? Tem a sobrecarga, mas se é possível, né, algum momento trazer, separar para se dedicar a essa experiência é bastante importante, sim. Como estímulo, mas também eu acredito que como uma forma eh, de dar manutenção também das relações e vínculos, né? E do que a gente tem também de evidência mais forte, que é com relação a essas manifestações neuropsiquiátricas, né? Então a gente vê como que a experiência musical ali do cantar, uma música que se conhece, que gosta, né? De se escutar, de assistir um vídeo também, e as dicas que eu coloquei ali de forma geral, como isso ajuda também nesses sintomas, às vezes que pode ser uma agitação ou até alguma agressividade, né? Que venha por conta do processo, ou uma apatia mesmo, né? Então, assim, a partir do que a gente identifica, né, a música ajuda muito, né? Ela tem uma regulação também das nossas emoções, da forma que a gente está sentindo, os comportamentos. Então, é isso. Espero que a partir da leitura aí, isso traga algumas sugestões e possibilidades que cada cuidador vai encontrando para si ali no dia a dia. Mas você sabe, Mauro, que a música. Eu acho que o brasileiro, por si só, já é uma pessoa extremamente musical, né? Seja lá Uhum, qual for o ritmo, mas a gente tem o ritmo dentro da gente. Até na hora que a gente está falando alguma coisa, a gente faz meio cadenciado, né? uhum. Eu tive um chefe que ele falou para mim que eu digitava com um cronômetro, porque eu fiz piano durante 14 anos, então você vai lá na sequência, né? Mas tem coisas interessantes em relação à música e aos cuidados. Então, quem é cuidador sempre vai descobrir alguma coisa que a pessoa gostava.
e a gente tem que sim que prestar atenção e atender, não é o nosso gosto musical, mas é o gosto musical da pessoa, né? E Exato. quando meu pai ficava muito agressivo, muito agitado, você sabe que tipo de música que ele gostava? Eu colocava sempre ópera. E Olha, dentro da ópera ele gostava muito de Wagner, ele gostava muito de Verdi. Então, quando ele estava assim no extremo da agitação dele, você colocava ixi, enrolou tudo aqui, Il Pagliacci. E ele ficava muito, muito, muito bem. Era ele, depois ele tinha uma outra cantora que ele gostava bastante, que era Ima Sumac, que eu acredito que ninguém de vocês conhece, mas adoro. era uma soprano que ela se especializava em quebrar cristais com o agudo que ela dava. E uma cantora, Inesita Barroso. Sim. Mas Inesita Barroso e Ima Sumac não trazia para ele a tranquilidade que a ópera trazia. E o pessoal achava gozado porque ópera é uma coisa pesada, né? É uma coisa pesada, é uma coisa forte, dependendo do trecho que você coloca da Ainda ópera. mais no Wagner, né? Então, mas ele se deliciava. Eu acho que porque toda a vida ele gostou muito disso. Sim. Eu acompanhava meu pai nas temporadas líricas desde quando eu tinha meus 6, 7 anos. Eu acho que era a única criança que entrava no municipal. Mas ele gostava. Agora, tem outras pessoas que, como você falou, você chega numa casa, você vê Roberto Carlos, né? Então, Roberto Carlos é uma pessoa assim, extremamente querida pelas pessoas. E tem a mãe de um amigo nosso que é a mesma coisa. Quando ela está muito agitada, muito cansada, sem querer fazer nada, ele coloca o Roberto Carlos e acalma. Então, quando você faz as tuas colocações ah, daquilo que é o necessário do cuidador, a prestar atenção, é uma coisa extremamente importante, porque ainda hoje a gente tem cuidadores que colocam aquilo que eles gostam. E, lógico, você não vai conseguir fazer com que o paciente fique mais tranquilo, mais calmo, mais sorridente, se ele estiver ouvindo, sei lá, um Beatles ou um Rolling Stones, e quando ele gostava de um Tchaikovsky, por exemplo, né? Então, você trouxe uma leveza dentro daquilo que a gente entende como sendo o nosso quintal. Todo mundo ouve música, todo mundo gosta de música, mas você trouxe a informação de como utilizar a música de uma forma extremamente benéfica para o paciente. E eu adorei aquela seleção de músicas que você coloca no seu final. É tudo aquilo que eu queria na minha vida, pegar uma de ponta a ponta, depois vocês vão ver, gente. Bom, quem tiver já com o e-book, dá uma olhadinha. A seleção de músicas que o Mauro colocou é algo assim delicioso, mais delicioso. Por mim, eu pegava de uma até o final, ia direto em todas elas. Muito obrigada, Mauro, porque você trouxe esse carinho musical para nós. Você acalentou muito o meu coração com o teu jeito de conhecer a música, a nossa sintonia, porque você também é pianista e eu também já fui, né? Agora não toco mais nada. Mas eu acho que a gente teve sim uma sintonia muito gostosa nessa parte musical. Muito obrigada mesmo. Que Foi mesmo, gostoso. Muito Mauro. obrigado. Ficou excelente seu capítulo, eu adorei também. Adorei a lista, aliás, isso super. Aquelas músicas todas é o que eu ouço desde pequena e até hoje, né? Então, deixa eu contar uma história para vocês que vocês estavam contando agora e eu me lembrei. Todas as vezes que eu vou começar a reabilitação neuropsicológica numa residência, eu faço também uma lista de qual é a preferência musical para trabalhar outras funções, né? Trabalhar atenção, tal, mas usando algo que o paciente gostava. E tinha uma senhora que ela não falava mais, ela falava muito pouco, ela se comunicava ao modo dela, né? Que eu falo que não se comunicar é diferente de não falar, né? Mas quando ela cantava, quando a gente põe uma música que ela gostava, então, por exemplo, aquela do Roberto Carlos, Quero que vá tudo pro inferno, da época da Jovem Guarda, ela fazia caras, ela fazia gestos, ela dramatizava a música, era muito legal. E aí um dia ela gostava muito de Almir Sater, Zé Ramalho, ela tinha um repertório muito bacana.
Aí um dia eu cheguei na casa e ela estava assistindo um show do Latino. Aí eu dei a maior bronca na cuidadora. Eu falei, pelo amor de Deus, tem que pôr uma coisa que ela goste. Ah, não, mas ela gosta. Eu pensei, aqui, né? Imagina, a mulher gosta de tantas coisas, vai gostar do latino, né? Aí eu comentei com a filha, eu falei, poxa, eu fiquei chateada, a cuidadora pôs latino, show do latino para ela. Aí a filha falou, mas ela gosta mesmo. Então, assim, como é importante a gente, quando não conhece, testar com outras músicas que não necessariamente sejam da época dele. Eu jamais teria colocado latino, né? Às vezes eu entro numa residência que ninguém na família sabe relatar o que né, aquela pessoa gostava, ela mesma já não lembra. Eu vou testando, eu vou pondo músicas famosas de cada um, tal, vou vendo qual é a reação, né? O que não tem reação nenhuma, o que começa a cantar, e às vezes eu tento outra música do mesmo cantor, enfim, eu vou tentando pela época, pelo que foi mais famoso. Mas para abrir os nossos olhos de quanto a pessoa pode gostar de uma coisa totalmente fora da época dela e gostar de verdade, né? Mauro, muito obrigada por ter participado hoje de novo conosco e por ter aceitado o nosso convite, por ter escrito aquele capítulo que realmente ficou assim brilhante. E é o que você falou. Queríamos nós que todas as pessoas pudessem ter um musicoterapeuta para atender, mas a gente sabe que nem todo mundo vai poder ter. Então, é claro que nunca vão poder utilizar a música na abrangência que você vai usar, mas a música está aí, né? Ela faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Então, poder, pelo menos, ter um pouquinho do conhecimento para fazer dessa música um estímulo bacana para aquela pessoa foi fantástico, assim. Você foi super certeiro. Muito obrigada. Com certeza, a música é de todos nós, né? E a gente tem que realmente contribuir para esse uso, né? Então, muito obrigado também, foi uma honra, uma alegria muito grande e espero ter ajudado com a proposta do livro. Foi sensacional. Ajudou sim. Eu vou continuar convidando. Estou na ordem dos capítulos, então depois do Mauro, um outro capítulo que também faz parte do nosso apêndice aí do tratamento é o capítulo da Cristiane Pomeranz, que fala sobre arte-terapia, um novo olhar para as velhices. A Cristiane Pomeranz, ela é arte-terapeuta pelo SEDS, ela é mestre em gerontologia social pela PUC, idealizadora do projeto Faça Memórias, que trabalha a arte-terapia e as obras de arte expostas em museus como estímulo cognitivo aos idosos com problemas de esquecimento e aos que desejam estimular a mente por meio da arte. Ela, por acolher as diversas velhices, o Faça Memórias tornou-se um projeto social contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura. Ela é a autora do livro Poética da Velhice. Ela é uma das docentes do nosso curso das 50 Mais do Poderosamente, do virtual. O pessoal adora as aulas dela. E é uma querida, Cristiane, o seu capítulo ficou super poético, como é você poético o tempo inteiro, como é gostoso. E aí o seu capítulo também foi um desses que a gente ouviu você falando enquanto lia, ouviu só a sua voz enquanto lia. Foi maravilhoso. A arte, assim como a música, ela também é de todos, mas ela nem sempre está tão disponível, porque as pessoas às vezes não estão tão próximas ou não aprenderam a utilizar a arte de forma próxima, e você traz isso de uma forma muito bacana. E ao mesmo tempo ela é muito poderosa, né? Eu tenho um livro de arte com vários pintores, né, quadros famosos, às vezes eu levo para eles e falo, sorteia uma página e vamos ver o que sai. E aí é o que eles fazem, e aí a gente começa a analisar e começa a comentar e ver de que época é. Imagina, sem nem conhecer o trabalho de um terapeuta, né? Fazendo só como uma forma de estimular a linguagem, percepção, a parte neuropsicológica mesmo. E já é bacana, mas o seu trabalho realmente é singular. Então, eu sou super sua fã e foi um enorme prazer ter você conosco aqui no livro, você ter aceitado o nosso convite de falar um pouquinho da arte O na doença do prazer Alzheimer. foi todo meu de poder participar de um livro tão rico, né, e tão importante, porque eu acho que ele vai ajudar muita gente. Sim. Na verdade, eu tenho uma prática com pessoas, né, com declínio cognitivo, já faz muito tempo que eu trabalho, com elas. E eu tenho muitas histórias, né? Muitas histórias de coisas que acontecem, de reações de pessoas. Eu começo, então, o meu capítulo
contando a história de uma senhora, e isso foi muito, é claro que tem um pouco da ficção, né, que eu coloco algum outro personagem, mas é uma senhora que realmente existiu, né, que passou no meu projeto, passou pelo Faça Memórias, e ela tinha uma depressão muito grande. Então, eu começo falando dessa senhora e descrevendo como que, na verdade, eu faço a nora dela acabar descobrindo que um museu podia ser um lugar que ela pudesse gostar de estar. É claro que a gente nem sempre pode estar com um idoso com diagnóstico, com alguma demência, dentro do museu. Às vezes é difícil para eles irem, mas eu tentei, nesse capítulo, mostrar o quanto é importante, né? O quanto é importante a gente ter o contato com a obra de arte, porque ela é um estímulo cognitivo muito poderoso. Isso que você falou, Fabi, de abrir um livro para ele descrever, para a pessoa descrever o que está vendo. Então, a gente já estimula a fala, né, a percepção e tantas outras coisas. Então, eu tentei, no capítulo, mostrar a importância de estar num espaço cultural com um idoso com demência, e se não der, por que não tentar fazer alguma coisa em casa? E aí eu dou algumas dicas simples que eu acho que pode ajudar alguns cuidadores, porque hoje em dia é muito fácil, né? Você abre o Google e você coloca pintura de tal artista, ou se você põe pinturas realistas, vem um monte de coisas, e aí você pode, então, usar isso como um recurso para estimular a cognição. O que a gente vê, na verdade, são idosos, muitas vezes, que ficam ali com o cuidador, muitas vezes o cuidador ali no celular, a televisão ligada, né? E é uma coisa que não vai levar a nada, né? Não vai ajudar em nada aquela pessoa. E, de repente, quando a gente oferece a oportunidade dessa pessoa se envolver com a arte, a rotina se modifica, né? Ela passa a ter um momento prazeroso. E acreditem, é muito prazeroso, porque, de novo, eu tenho muitas histórias, né, na minha caixinha aqui. E muitas vezes o idoso com demência chega numa agitação profunda, né, que os filhos me falavam: nossa, não dá para acreditar que ele aqui ficou tão bem. Porque começava a pintar, começava a se envolver com os materiais, e aquilo realmente parece que dilui aquela agitação toda, né? E faz muito bem. Então, isso eu posso afirmar por experiência, né? O quanto a gente vê esse idoso se favorecendo dessas atividades. E aí, o projeto que eu tenho, a gente usa a obra de arte exposta no museu como um estímulo cognitivo. Então, a gente vai com grupos de idosos, paramos em frente a uma obra de arte, e aí a gente começa. O que você está vendo? O que isso te lembra? E é muito comum o idoso já começar a falar: nossa, parece a árvore que eu subia quando eu era menina, né? Olhando um retrato. Então, assim, é muito rico e é muito importante, e as pessoas acho que não fazem ideia do quanto a arte pode ser uma ferramenta para a gente poder se apropriar e poder fazer esse idoso ter o estímulo que ele precisa ter, né? Porque a gente bem sabe que não adianta você só dar medicamento e não dar estímulo, né? A gente precisa oferecer coisas que potencialize o uso do medicamento, né? Então, você fazer o tratamento certinho, como o médico manda, mas deixar o idoso na frente da televisão, num programa qualquer, não vai ter ganho nenhum, né? Então, assim, a arte, ela pode ser uma ferramenta muito importante para a gente estimular a cognição. Mesmo que o cuidador
não conheça a arte, né? Não conheça na profundidade a história da arte, nada disso. Mas isso, pega um retrato de um artista, né? O que você está vendo? É muito bom a gente usar figuras mais realistas, né? Para o idoso com demência, que é uma coisa mais concreta, para ele entender, para ele perceber. Uma coisa que a gente faz muito num ateliê de arte-terapia em reabilitação, a gente usa muito a releitura. Então, por exemplo, eu pego um quadro da Tarsila, né? E eu passo esse quadro, né? Eu tiro uma xerox daquela imagem, e aí eu, com papel carbono, eu vou passar as casinhas que a Tarsila desenhou para um papel em branco. E aí eu vou pedir para ele colorir igual a Tarsila, como ela fez, com as mesmas cores. Só aí, gente, já tem um trabalho muito grande de associação. Ele vai olhar a Tarsila e vai voltar para cá e vai tentar ver, bom, ali ela usou azul, então aqui é azul. E o cuidador, ele pode ser um facilitador, né? A gente tem que ter o cuidado, porque é muito comum também o cuidador querer fazer atividade artística. Isso é uma coisa que eu vejo direto, né? E aí a gente pode até falar em algum instante da importância também da arte-terapia para o cuidador, porque eu acho que isso é muito importante. Mas a gente pensando no idoso, a gente pode aprender a usar a arte para estimular cognitivamente. Então, voltando àquela história que eu começo abrindo o capítulo, era uma senhora que realmente ela ia no museu e falava: meu marido morreu faz pouco tempo, ele era meu rei, e ela ficava repetindo isso num looping. E aí eu fui descobrir que o marido já tinha morrido há 5 anos, 6 anos, e ela estava, meu marido acabou de morrer, né? E era uma coisa assim, era uma agonia tão grande, né? Mas a gente via que na hora que ela ia passear ali no museu, ela parava em alguns quadros e aí ela parecia que saía daquele looping e prestava atenção, né? Gente, a gente está falando de uma doença que tira atenção, mas eu tenho a obra de arte que me ajuda a manter a atenção daquele idoso. É claro que com um mediador, né? Então a gente chega no museu e fala: olha, mas aqui, aí você vê que ele está se perdendo, você traz ele de volta. Isso o cuidador pode fazer. Uma visita a um museu é muito interessante. Agora, se você não tem como, você pode fazer alguma coisa, abre um livro, pega uma imagem, né, e tenta fazer algumas atividades que certamente serão bastante prazerosas. Uma outra coisa é que às vezes as pessoas perguntam: mas ele nunca gostou de arte. Sim, ele nunca gostou de arte, mas aí, o que ele gostava? Qual que era o tema da vida dele, né? O que ele adorava cavalos. Pô, vamos ver uma pintura que tenha cavalo, né? Então você pega o Degas, por exemplo, que além das bailarinas pintava cavalos. E aí a gente consegue chegar na pessoa, né? Mostrar coisas que façam sentido para ele. Eu tentei nesse capítulo ser bem prática, sabe? Pensando assim que o cuidador não entende de arte, mas como então ele poderia fazer? E são essas dicas que eu tentei dar no livro e que eu espero que ajude e que a história da Dona Dirce que eu conto ali possa também inspirar as pessoas para olhar a arte de uma outra maneira, de uma maneira importante para as pessoas que têm demência. Mas, Cris, contar uma coisa para vocês que estão aqui. Vocês sabem que eu conheço a Cris, e ela me conhece, lógico, desde quando a gente tinha cabelinho preto, que o cabelo É ainda verdade, que o cabelo ainda não estava branco, então vocês imaginem há quanto tempo que a gente se curte. não é? E como a Fabi falou, a Cris ela tem uma facilidade de expressão, primeiro que ela escreve muito bem, mas segundo que ela consegue trazer uma série de coisas para a gente através de histórias. E esse teu capítulo foi muito gostoso de ler, foi fácil para nós, para mim foi fácil,
E conversando com a Fabi, ela também falou a mesma coisa. Ela falou assim: Vera, eu estou ouvindo a Cris falar aqui no meu ouvido. E é exatamente isso que a gente fez. Agora, o principal de tudo, você falou que nem todo mundo tem a possibilidade ou gosta de fazer alguma coisa com arte, né? Mas arte, Cris, a gente vê isso a todo momento, a toda hora. Não precisa ser um pintor extremamente famoso, mas você está vendo coisas que estão sendo feitas. E a forma como você trouxe isso para o cuidador mostra para esse cuidador que tem coisas simples que ele pode fazer em casa. Quando você pega no livro e você traz vários estágios do desenho para a pessoa ir pintando, é uma coisa positiva que dá para fazer. Quando a mamãe teve, depois do Covid, que ela teve aquela depressão e o início da demência, minha mãe sempre gostou de coisas manuais. E aí eu comprei para ela um tipo de uma aquarela que ela ia pintando. E a coisa que ela mais gostava, ela não tinha mais, a mão tremia muito, ela não tinha mais tanta coordenação, mas quando chegava na hora de pegar aquela, não era aquarela, era mandala. Quando chegava na hora dela pegar aquela mandala, que ela escolhia a cor que ela gostava e que ia combinar com a outra pétala do outro lado, ela tinha a mão firme. E ela conseguia fazer o desenho, a pintura, de uma forma tranquila. E eu percebia que ela ficava ali meia hora, 40 minutos, e eu preocupada, será que ela não está se cansando, nada disso? Ia deixando. Quando ela terminava, ela estava tão tranquila, tão assim, fácil, que ela chegava até a conversar algumas coisas, né? Infelizmente, foi um tempo muito curto, esse daí, da descoberta nossa de mandalas e coloridos, mas eu sei que ela aproveitou durante um tempo. E é exatamente isso que você traz, esse jeito da cuidadora está ajudando. E eu estou muito de acordo com o que você fala, de fazer alguma coisa de arte para o cuidador. Como ele gosta também, como ele É gosta também de impressionante. ele gosta de pegar os Tem horas que eu pincéis, falo o assim, gente, lápis, calma, agora não tudo. é vocês, porque eu É. vejo uma proposta e aí eles saem falando assim, eu pensei em fazer isso. Eu falo, não é você, não pensa nada agora, você espera, você espera ele pensar alguma coisa, porque eles têm muita necessidade também, né? A gente precisa Tem. lembrar que a arte é uma expressão, gente, né? É a expressão de sentimentos, é a expressão de quem eu sou, tudo isso. E quando a gente está falando de uma demência que vai roubando o sujeito dele mesmo, a gente devolver a oportunidade dele ser alguém, ele vai ser alguém através de um desenho, ele vai ser alguém através de uma pintura, de um objeto. Eu gosto muito de dar artesanato também, né? Porque assim, ele faz a caixinha, ele tem a caixinha e ele sabe que a caixinha foi ele que fez. Né? Então, assim, você deixa a caixinha num canto, ele passa pela caixinha, você fala, olha, você que fez. Né? Então, assim, é a expressão, é essa pessoa poder mostrar que ela existe, né? Ela está ali, né? Está de uma outra forma, está com uma patologia que é séria, que tem a sua tristeza, mas assim ela está ali, né? Ela está exercendo o direito de ser alguém. Eu acho que a arte tem muito isso, né? Eu preciso até parar porque eu me empolgo, né? Mas assim eu acho que é uma pena as pessoas não saberem, né? Acharem que a arte é coisa para alguns, só para as pessoas, só para a elite. Não, a ideia, e a minha ideia com o meu projeto Faça Memórias é mostrar que a arte é para todo mundo. Né? É para aquele senhorzinho que cresceu na roça e que hoje fala de Portinari para mim, né? Então, assim, a arte é para todo mundo, né? E é para o idoso com demência como um remédio, né? Acreditem que para esses idosos a arte é um medicamento, né? Uhum. Não farmacológico, mas ele é um medicamento. Ele faz realmente muito bem. É bastante importante a gente saber usar. Espero poder ajudar. Cris, com certeza seu capítulo ajudou. Eu acho que tanto o seu capítulo quanto o capítulo do Mauro, eu acho que são dicas que vão fazer bem para os dois.
né? São momentos que o cuidador e o familiar, né? O cuidador familiar ou o profissional podem ter com aquela pessoa idosa que tem Alzheimer ou que tem outra demência, que vai fazer bem para ele também, vai diminuir a sobrecarga, vai ajudar a trazer um relaxamento, porque é o que você falou, né? A arte traz isso, ela traz a calma e é um momento de prazer para os dois. Né? Eu Quando acho que fortalece vínculos, inclusive, Sim, né? Sim. eu acho também, eu acho também. Tanto a arte quanto a música, que é uma forma de arte, né? Também é uma expressão artística, mas são duas possibilidades, eu acho que são um momento para tirar com o idoso que faz bem para os dois lados. Porque em vários outros capítulos a gente fala do que é necessário, mas a gente sabe que em alguns momentos é uma sobrecarga, né? Para aquele familiar, a Kátia comentando, ele vai ter que higienizar corretamente a boca, ele não gosta de fazer isso, mas ele vai ter que fazer, então, e às vezes ele vai ter que fazer brigando, é uma sobrecarga, né? As dicas que vocês trazem, eu acho que são super bacanas de serem aplicadas no dia a dia, justamente porque vão fazer bem para todas as partes envolvidas ali, né? Vai ser muito gostoso. Muito bom, Cris. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi maravilhoso ter você no nosso livro e realmente Eu que a sua agradeço a escrita é oportunidade. deliciosa, viu? Muito bom. A gente, a penúltima parte do livro é sobre a doença de Alzheimer, ah, perdão, sobre a doença de Alzheimer. Na penúltima, não. É a terceira parte, é falando sobre os cuidados. Todos os cuidados que a gente vai ter que ter com o idoso. E uma das autoras desse trecho do livro, né, de um capítulo desse trecho de livro, é a Patrícia de Fátima Augusto Barros, que escreveu um capítulo que todo mundo nos pergunta. Não tem reunião de grupo de apoio que a gente não tenha perguntas envolvendo a sua área, Patrícia, que é: tomo minhas próprias decisões. Até quando? Né? Então, é uma grande briga, a gente sabe. A Patrícia é advogada, é especialista em gerontologia, titulada pela SBGG, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em geriatria e gerontologia pela Universidade da Terceira Idade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Patrícia, foi ótimo ter você no nosso livro, um assunto extremamente delicado, difícil. Estou falando aqui não só como profissional que atua com isso há muitos anos, mas como familiar de alguém que tem isso. Então, o momento de tirar o carro da pessoa, o momento de pegar uma procuração, até quando deixar, até quando não deixar, a doença oscila e a gente fica maluco e é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanha as famílias que se planejaram ao longo da doença e as que não se planejaram, e a gente vê que tratar desse assunto delicado desde o início facilita muito percursos sinuosos que vão ser enfrentados no decorrer aí dos anos de cuidado, né? Então, Patrícia, Exatamente. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi, assim, espetacular. Tenho certeza, mais que absoluta, que o seu capítulo, assim, precisa ser lido por todos, né? Quanto antes lerem, melhor é. E conta um pouquinho pra gente como é, né? Até quando a gente pode tomar nossas próprias decisões? Eu espero que é para sempre. Foi um prazer e o desafio, né, de escrever em pouquíssimo tempo foi grande, mas, como todas as colegas, né, já falaram, o principal era ter uma, assim, fornecer uma leitura acessível, né? Que eu fico sempre preocupada com a minha fala, com a minha escrita. Ai, meu Deus, advogada, vai usar latim, né? Vai usar palavras rebuscadas. Mas é claro que, como cada um de vocês que está aqui, depois que a gente começa a estudar o envelhecimento, a gente já, né, fica um pouco mais atenta, né, para as palavras, fica um pouco mais atenta para ter uma linguagem mais inclusiva, e eu espero sinceramente que eu tenha conseguido esse feito. Eu trouxe aquele capítulo assim
como uma reflexão, né? Espero que ele atenda a isso, porque, como a Fabiana falou, ele trata de assuntos muito delicados, né? Você vai começando a perder a sua autonomia, vai perdendo, né, a sua capacidade de tomar suas próprias decisões. Fala em dinheiro, gente, como é complicado falar em dinheiro, ou do excesso, né? Ou da ausência de dinheiro. Como é difícil falar das relações familiares, né? Que são relações que desde berço, por vezes são complicadas, e no momento da dor, né, no momento que a gente se depara ali com a doença, a gente ainda tem que tratar, né, desses assuntos delicados com pessoas que, por vezes, não estabeleceram uma parceria e uma relação afetiva assim, muito forte, muito firme. Eu atuo numa promotoria de proteção à pessoa idosa, e a gente recebe muitas denúncias de violências sofridas, né? E por isso que, assim, foi com muita alegria que eu recebi essa proposta de vocês, porque a gente fica falando, né? Falar da violência, onde denuncia e tudo, e pensei nisso, né? Em apresentar de uma forma suave, assim, por que não começar a pensar hoje, né? Por que não começar a falar hoje do projeto que eu tenho para a minha vida? É claro que ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer se descobrir, né, com uma doença de Alzheimer, ninguém quer pensar na morte, né? Que ainda é uma coisa bem um assunto delicado, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em organizar a vida, em falar dos nossos projetos futuros. Isso vai evitar violência, isso vai evitar que, mesmo com a perda, um declínio, mesmo que lento, né, da nossa autonomia, que a nossa vontade seja respeitada na medida do possível, né? É lógico que nós não vamos rascunhar aí um projeto de vida que não seja fácil de executar, né? Com parcos recursos e colocar a pessoa que vai cuidar da gente, né, com esse fardo, né? Porque acaba sendo um fardo. Não, eu quero sempre. Infelizmente, assim, tenho umas amigas que brincam muito. Falam, sempre que a gente vai a um funeral, fala: olha, quando eu morrer, eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas na floresta tal, numa urna tal. Olha só, deixa isso tudo escrito, registrado, vai para o cartório, deixa dinheiro, porque essa floresta é do outro lado do mundo. Tem que ser, não começa com essas histórias aqui perto de mim, não, porque não vai dar para cumprir os seus desejos. Assim, a gente brinca, mas assim, falar nisso é muito desconfortável, ninguém se sente bem falando, olha, eu quero que você passe a administrar minha vida financeira. Você já está me dando conta, né, que eu fui ao mercado e que eu não consegui voltar para casa. Assumir isso é uma coisa muito dolorosa, né, gente? Não é fácil. Não é fácil. Você se perceber envelhecendo, você se perceber acometido por alguma enfermidade. Então, o que eu pretendia, que eu espero, né, ter conseguido, é começar a chamar atenção para essas questões. Claro que cada caso é um caso, a busca de um profissional habilitado vai fazer uma diferença tremenda. Infelizmente, nem todo, né, profissional da área tem uma especialização em envelhecimento, não trata de uma forma delicada e aberta, né, para essas questões. Então, o que eu pretendi era isso, a gente falar um pouco da liberdade, de quanto a gente consegue preservar essa nossa liberdade, sendo, né, mais sincero, né, com as nossas relações, com os nossos afetos, sendo mais sincero com as pessoas que nos cercam, conseguindo escolher, né, quem pode nos representar, quem pode levar à frente o nosso projeto. Será que não seria um exercício de liberdade? Mesmo quando eu não mais, né, puder tomar minhas próprias decisões, eu ter nomeado uma pessoa lá atrás e ter dito para essa pessoa, olha, eu ganho 20 mil reais por mês, eu quero que um percentual, né, desse valor seja doado, né, para a SUIPA, né, que é a nossa é, nosso órgão aqui de proteção aos animais, ou eu quero investir, né, eu quero que o meu neto, eu quero pagar a escola do meu neto, eu quero que esse dinheiro seja destinado para o meu neto. Olha, tenta, né, o meu projeto de vida, e foi um dia tão lindo assim ter partilhado com vocês. Estamos falando de arte, de música,
um dia muito bonito de ressignificação, né? Então, essa era a proposta, assim, de tentar ressignificar esse momento tão cruel, de tanta dor, né? Tentando deixar o nosso legado aí ativo, tendo confiança, né? Nutrindo relações afetivas mais fortes. Olha, essa minha filha é ótima com o dinheiro, porque nem todo mundo é bom em tudo, né, Vera? Então, assim, ela pode ser a minha escolhida para tomar conta das finanças. O meu filho, né, já tem outras características. Se eu disser, né, que no momento de enfermidade, que eu não quero ser ressuscitada, ele vai conseguir levar à frente, né, aquele meu desejo. Então, eu vou exercer a minha liberdade até mesmo quando eu não tiver, né, como decidir. Então, essa foi a proposta, eu espero que tenha atendido, né? Espero sinceramente que todos leiam, todos gostem, podem mandar críticas, a gente vai aprimorando sempre, isso aqui é o essencial, e fiquei extremamente feliz de ter participado desse projeto com pessoas tão, assim, bonitas na sua essência e profissionais, assim, que se dedicam tanto, viu? Fica o meu agradecimento eterno, viu, Vera, pelo convite e Fabiano. O agradecimento todo foi nosso. No primeira live que a gente fez, participou a Cibele e a Fernanda. E a Cibele falou uma coisa que ela cai em cima dentro daquilo que você coloca no seu livro, no seu capítulo. A Cibele, ela fala que quem atua na doença de Alzheimer tem que entender que está tratando de uma doença, mas antes de tratar a doença, ela está tratando de uma pessoa, de um ser humano. E essa pessoa, ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem resistências, ela tem uma série de coisas. E quando a gente transporta isso um pouco para aquilo que você fala, Patrícia, a gente percebe que, na grande maioria das vezes, a família resolve falar pelo paciente. Então, como ele não se comunica mais com tanta facilidade, ela assume e ela fala: não, ele não gosta do amarelo, ele só gosta do verde, não, porque ele não quer comer peixe, ele só quer comer frango. Então, ela decide uma série de coisas. E muitas vezes a família não ouve aquilo que essa pessoa falou lá no tempo passado. Então, em algum momento da vida dele, ele falou assim: olha, eu não quero de jeito nenhum que a Mariazinha tome conta de mim, nem que seja para cortar o cabelo. A primeira vez que essa pessoa está mais dependente, quem é que vem cortar o cabelo dele? A Mariazinha, né? Então, essa tônica que você trouxe dentro do teu capítulo, de fazer com que o familiar, o cuidador, quem está ali direto do paciente, da pessoa afetada pela doença de Alzheimer, que ela precisa respeitar aquilo que ele manifestou em algum momento da vida dele, isso é primordial. A gente está conversando com uma pessoa, a gente está tratando de uma pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja mais se comunicando tanto com a gente, né? E quando a Fabi fala que tem uma série de dúvidas que, que o pessoal coloca nos grupos de apoio, são exatamente essas dúvidas. A gente tem um assassino em potencial dentro do nosso pessoal, que é o próprio crédito consignado. Então, quanto que o idoso sofre, a pessoa idosa sofre, e principalmente a pessoa com Alzheimer sofre, porque ela já passou provavelmente uma procuração, ou ela já é tutelada de alguém, existem esses empréstimos consignados, né? Então, é tudo muito difícil a família entender. Às vezes, a família tem esse tipo de comportamento, não porque ela está fazendo isso propositadamente, mas é que não parou para pensar. Sabe, é muito fácil a gente ver uma pessoa com Alzheimer e começar a conversar sobre Alzheimer como se ela não tivesse mais na frente da gente. A Como se não gente vê existisse. muito disso, né? Então, você trouxe isso e eu tenho certeza de que o cuidador, lendo o seu capítulo, ele vai perceber, em algum momento, aonde foi que ele falhou. Não que ele tenha falhado assim,
de uma forma muito forte, mas ele falhou porque ele não conhecia alguma coisa, ele não prestou atenção em alguma coisa. Então, você foi extremamente feliz. A gente vai se repetir muito nessa história de que você foi feliz, mas de fato, gente, e eu volto a falar uma coisa que eu falei quando a gente fez a gravação com a Elsie e com a Juliana, né, Fabi? Eu sou péssima para nomes, viu, gente? Se Sim, foi todo a mundo se Elsie e chamasse. Juliana Benites, isso mesmo. Eu acho que todo mundo tinha que se chamar 1, 2, 3, 7, 8, 9, que para mim não tinha. Número para mim não tem problema. Nome é minha grande dificuldade. E coitada da Fabi, que é minha sócia, ela trabalha com memória, né? Então, vocês imaginem a desilusão da coitada quando ela vê que a sócia dela não consegue guardar nome. Mas a gente acaba se repetindo porque uma coisa interessante que aconteceu. Nenhum de vocês entrou em contato com o outro para saber o que ia escrever, como ia escrever, nada disso. E é gozado como as coisas se encaixaram. E pelo fato dessas coisas se encaixarem, que a gente acabou fazendo uma outra divisão do livro. Então, nós tínhamos feito uma daquela velha e conhecida, capítulos, né? Pegando aqueles capítulos que têm mais ou menos a mesma consistência, jogando o mesmo entendimento. E aí, lendo, aí a Fabi falou, gente, tem que ter tem que ter uma outra divisão. Então, muitas vezes, alguém que a gente tinha pensado em colocar no terceiro lugar, ela foi para o sétimo, quem estava lá no 10º voltou para o primeiro. Por quê? Porque as coisas se casaram de tal forma que quando vocês lerem, vocês vão perceber, nossa, será mesmo que ninguém entrou em contato um com o outro? Não foi Porque combinado, né, não Vera? foi combinado. Será que vocês não combinaram lá entre vocês e a gente não ficou sabendo? Porque está tudo muito ligado, está tudo muito Isso que é harmonioso. sincronia, né, Vera? Assim, Exatamente, como viu? de fato, quando a gente, aí eu não sei, né, se eu já tô, quando a gente tem uma energia boa e coloca uma coisa boa, parece que todo mundo vibra na mesma É, sintonia, né? E foi, eu acho que foi isso que aconteceu, porque foi realmente. É isso que vocês estão falando, né? O capítulo da Patrícia, ele é mais denso, porque ele tem que ser mesmo, ele toca em assuntos que não são fáceis, gente. E é muito fácil a gente falar quando a gente está indicando para a família do outro, quando é dentro da nossa casa, você tirar algum poder de decisão, você não cumprir com alguma coisa que o seu familiar gostaria, que você sabe que ele gostaria daquele jeito, é muito difícil, é muito doloroso. Não é nada fácil. Nenhum conhecimento científico e teórico vai te deixar essa fase mais fácil. Não vai, né? Mas ele é extremamente importante para que esse planejamento se torne o melhor possível, né, Patrícia? Eu acho que é isso que você traz muito no seu capítulo. Eu acho que a maior parte dos assuntos que você traz são assuntos muito tabus. Então, como uhum, você estava falando, eu falei para minha amiga, você quer, você deixa dinheiro. Você vai falar isso com um familiar, o familiar já fala, ai, para, não fala, atrai. Chega, não vai, que mórbido falar disso, credo. Mas a gente, né, como dizia minha avó, a única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai morrer, a gente só não sabe nem quando, nem onde, nem como. Mas que um dia todos vamos. Então, a gente não deveria ter isso como um tabu tão grande. Isso facilitaria muito e eu acho que a gente sofreria menos, né? Tem muitos familiares que, por exemplo, não sabem se o idoso queria ser enterrado ou cremado, se ele ia gostar de uma missa ou não ia, se ele queria que avisasse, não queria. Coisas simples. Eu me lembro da Vera, né, Vera? Quando a sua mãe faleceu, a sua mãe deixou tudo como ela queria. Veja, isso é respeito à pessoa e não à doença, né? É continuar respeitando a pessoa, mesmo sabendo que em algum momento ela não vai mais ter poder de decisão e a gente vai decidir por ela dentro do que ela queria, né? Muito. Nos bastante assim no trabalho, né, nessa convivência, as fases iniciais da demência, né? Então, a família fica um pouco em dúvida, né? Eu vou intervir, não vou intervir? Ah, não, ela está um pouquinho mais rabugenta, né? Ela não quer a minha proximidade. Por outro lado, também fica, né? Não, não pode, né? Não pode estar doente, fica em negação. E é nesse momento que um estranho se aproxima
Em geral, as violências que a gente observa, né, acontece sempre isso, o familiar se afasta e um estranho se aproxima e contrai uma série de empréstimos, né? Começa a transferir bens, benefícios, então é uma preocupação mesmo que a gente tem. Temos que falar realmente, apesar de ser doloroso. Lê ali escondidinho, meu capítulo reflete, lê de novo até digerir melhor, né? Mas não deixa de pensar, não deixa de tratar com carinho, porque é muito importante. A gente realmente é um Ele é pode. extremamente Esse é um necessário. sonho. Você tem É, toda a razão. Lê ao seu ritmo, lê como vai, mas não deixe de ler, porque realmente ele é extremamente necessário. E você diz da questão de surgir uma terceira pessoa e essa praticar violência, mas a negligência é uma forma de violência, e muitas vezes na também. não aceitação você acaba negligenciando alguns cuidados, né? Então, sim, e é muito difícil. Gente do céu, é muito difícil quando a gente está na prática. No dia a dia, você tem um vínculo, você tem vínculo afetivo, você tem uma história, a pessoa tem uma postura. Normalmente, nós somos os mais naturais possíveis quando nós estamos perto de pessoas com grande vínculo, né? Então, você falar para um pai, para uma mãe o que ele pretende, ou tentar tomar alguma decisão por ele que seja para protegê-lo, muitas vezes traz uma agressividade desse familiar, traz uma dificuldade, traz, enfim, né? É muito complicado e a gente sabe que tem que ser tomado, né? Infelizmente, em alguns momentos você vai causar, por exemplo, tirar o carro, é um grande conflito para muitos, né? Ah, ele vai chiar, ele vai xingar, ele vai ficar bravo, ele não quer me ver na frente que eu tirei o carro. Sim, mas precisava, né? Isso mesmo. Infelizmente, é um mal necessário. É um mal Tá necessário. ótimo, muito obrigada, viu, gente? Foi um Nós que prazer. agradecemos. Foi maravilhoso ter vocês aqui com a gente hoje novamente. A gente espera que todos gostem do livro, assim como nós gostamos. E a gente gostaria de deixar aqui registrado que quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para os nossos entrevistados de hoje, pode deixar nos comentários, que assim que possível eles vão responder, a gente vai transmitir e vai, de alguma forma, tentar responder. Nós teremos outras lives, outras gravações com os outros autores dos capítulos. Então, acionem o sininho no vídeo, que é para receber a notificação quando nós lançarmos um novo vídeo. E dia 21, né, quinta-feira desta semana, nós estamos lançando oficialmente o livro, e na feira, na Expo Longevidade, no dia 30, também teremos o livro lá no stand da editora, que é o Portal do Envelhecimento. Muito obrigada, boa noite a todos. Um bom dia ou uma boa tarde também, dependendo do momento que você estiver nos ouvindo. E isso daí é bom, porque você vai perceber que nós estamos sempre com você, a qualquer momento do dia, da hora, da noite, da semana. Até logo.